Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com os nossos alunos que foram aprovados no 44º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Hoje eu estou aqui com a Marília, a nossa aluna que participou do nosso programa, né, de mentoria e vai contar a gente um pouquinho de como foi a rotina dela, a estratégia que ela adotou para conseguir a aprovação nesse exame que garante a carteirinha vermelha, que dá aí a vocês o direito, né, de exercer a profissão de advogado. Marília, obrigada por ter aceitado dar essa entrevista. Para a gente começar esse nosso bate-papo, gostaria que você, por favor, se apresentasse ao pessoal, nos falando seu nome completo, a sua idade, se não for nenhum problema para você, onde você mora e há quanto tempo você tentava a aprovação no exame da OAB. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Marília Gabriela Cristina Nascimento Parzanella, bem compridinho, é para não confundir. Fica fácil de achar o nome na listagem, assim, sempre que eu ia eu já ia no final, assim, que eu achava mais rápido. Eu tenho 47 anos, eu me formei definitivamente em 2017, a minha faculdade eu tranquei durante uns 5 anos, sim, depois eu voltei, perdi grade curricular, tive que refazer praticamente meia faculdade. E eu trabalhava na época no Banco do Brasil, eu fui concursada durante 15 anos. E depois que eu me formei, eu fiquei mais 2 anos. Em 2019, resolvi, agora eu quero exercer a minha profissão. E foi onde eu saí do banco, fiz um acordo. E em 2020, eu estava decidida em fazer a OAB bem rapidinho, assim, tipo, veio a pandemia, me jogou em casa, eu tenho 3 filhos, então eu fiquei em casa com os filhos, que estava tudo em aula online, até 2022, nisso eu montei uma empresa, e em 2023 eu falei, não, agora eu vou voltar a estudar. A minha mãe ficou doente, aí não consegui naquele ano ainda, em 2024 eu decidi voltar a estudar, procurei cursinhos online, por causa que eu estava muito tempo parada, né? E eu sabia que eu tinha que ter foco, me atualizar. Aí eu prestei nesse ano 2 concursos, se eu não me engano, em 2024. Não fui aprovada na primeira fase e faltava sempre muito pouco. Nesse ano, 2025, aí eu prestei o concurso 43, passei na primeira fase e fui para a segunda fase, mas assim, tipo, bem despreparada. Até então eu prestava para civil e aí eu resolvi mudar para administrativo, porque alguém me fala, não, vai para administrativo e tu vai conseguir. E aí eu não consegui, por causa que era um mundo totalmente diferente do que eu estava habituada, que eu sempre voltava muito pro civil mesmo. E aí eu pensei, vou pegar um cursinho, vou estudar, e com a correria do dia a dia, que eu sou empresária, tenho 3 filhos, mais marido, né? Então, eu falei assim, não vou conseguir. Aí eu conversei com meu esposo, falei assim, eu preciso parar, e aí eu me tranquei, assim, praticamente 40 dias, foi o tempo que eu estudei para a segunda fase, e fiquei fazendo, aí eu falei assim, eu ainda tinha muita dificuldade, porque como eu fiquei muito tempo longe, assim, se tu pegar de 2017 para cá, foram quase 7 anos, né? 7, 8 anos. E eu tinha muita dificuldade no linguajar, principalmente, jurídico. A dificuldade na escrita da peça, isso me dificultava muito. E aí eu falei assim, vou pegar a mentoria. E me falaram uma colega minha, falou, vai para estratégia, vai. Eu estava num outro cursinho, tá? Eu fiz um outro cursinho, e ela falou, não, vai para estratégia, não vai se arrepender, eles são muito bons, me ajudaram muito, eu também era uma colega já na idade mais parecida com a minha, assim, né? Não aquela recém-saída de faculdade. E aí eu falei assim, eu vou investir, vou pegar a mentoria. E aí eu peguei ali com o professor Igor, excelente, direto, as explicações simples, entendeu? Direta no que tem que ser, porque o concurso eu vejo que a gente não basta só ter o conhecimento, tem que saber prestar a prova, o tempo de prova, tudo que vocês acabam passando no cursinho e na mentoria,
o aluno ele tem que prestar atenção e é aquilo ali mesmo, porque na hora da prova, os esquemas de clipes, de cores, tudo é fundamental. É fundamental. Foi o que me ajudou a passar realmente para ganhar tempo. Eu sempre sou aquela aluna que saía no final da prova, eu sempre fico entre os 3 últimos. E aí eu consegui, né? Passei ainda, faltou. Eu errei o nome da peça, mas assim, eu errei o nome da peça. Na verdade, ela não ficou fora do que era pedido, tanto que eles não desconsideraram, Ah, sim. né, o nome da minha peça, e então eu não perdi pontuação. Ela faz parte do mesmo rito comum ali. E aí eu fiquei muito próxima e aí eu conversei. Aí eu li a minha peça, assim, depois quando veio a pontuação eu não tinha conseguido, a gente entrou com recurso e eu vi que tinha muita pontuação, coisas assim que eu escrevi justamente por eu não ter muita prática na escrita, não ficou tão claro para quem efetuou a correção. E aí a gente fez o recurso e ontem veio o Ah, resultado e muito realmente deu bom. certo, ganhei a pontuação que eu precisava. E Muito é bom. isso. Muito bom É saber. um peso que sai assim de cima incrível. Etapa vencida, uma conquista indescritível. Assim, eu não iria desistir se eu não conseguisse, com certeza eu não iria desistir. Mas agora vem a nova fase. Com certeza, e bacana. Para quem não Operações, né? conhece, para quem não conhece a mentoria, não entende, né, às vezes, ou enfim, Não, fica meio receoso, mas a mentoria, ela te acompanha ali do momento que você fala, olha, quero isso, ser um mentorado, até mesmo depois da prova. O caso da Marília, por isso. exemplo, na formulação do recurso, ela teve o auxílio da mentora dela, no caso, que ajudou ela a conseguir esses pontos que garantiram a ela agora a carteirinha vermelha. Então, olha só a importância de você ter um acompanhamento profissional ali, principalmente nesses casos, né, Marília, onde você, que já estava formada há algum tempo, como você mesma disse, não estava com conteúdo fresco na memória, e por detalhes, né? Porque a gente sabe que essas provas pegam Detalhe. direto nos detalhes, no linguajar, na forma como escreve. Então, assim, realmente, um acompanhamento profissional ajuda bastante, que no Estratégia a gente tem as mentorias para os nossos alunos que estão tentando, né, a aprovação na OAB. Marília, conta pra gente um pouquinho de como era a sua rotina. Você, como disse, mãe de 3 filhos, casada, empresária, então tinha que encaixar em algum horário do seu dia os estudos. Como era que você fazia É, isso? então, eu tenho uma clínica veterinária. Eu abri uma clínica veterinária. Eu não sou da área veterinária, mas no banco eu aprendi muito o lado empresarial e administrativo, e eu acabei indo para essa. Não conseguia ficar parada, estava ali no meio da pandemia, e abri com a minha sócia, que ela é a veterinária, então ela faz a gestão clínica e eu faço toda a outra parte administrativa. Trabalho home office e vou na clínica. Faz 4 anos, a clínica tá 1.000 por hora e é 20, né, 24 horas. Então, tipo assim, meu celular, eu não tenho tempo vago, o tempo todo respondendo e vendo e conferindo. E aí eu falei, não, mas eu tenho que dar um jeito. Então, meus meninos, eu tenho um menino de 6, um de 12 e um de 16. E aí os 2 mais novos estudam à tarde. Aí eu fiquei no online na clínica durante o período da manhã e contei muito com a ajuda da minha mãe para me auxiliar com meus filhos, senão eu acho que eu não teria conseguido, com certeza. Meu esposo também, lógico. E aí no período da tarde era o período que eu mantinha foco mais para os estudos, que aí eles estavam em aula e eu vinha e conseguia estar ali estudando. E ali chegava o final da tarde e já tinha que sair para buscar ele, então era o período da tarde, porque a hora que chega, que vem a família para casa, não tinha como. Então eu estava estudando e respondendo à clínica também, muita coisa, mas elas conseguiram segurar a barra lá também. Então foi uma. Só que assim, que nem eu falei, foi um período assim de 40 dias focada. Eu estudei bastante, bastante mesmo. Fiquei bem focada os 40 dias, dediquei essas horas que eu consegui me colocar à disposição. E nos últimos dias,
subi alguns quilos, parei a academia, parei só que aí nos últimos dias tinha aula de manhã online, daí eu fiz algumas aulas de manhã no online, naquela reta final que se fala, né? Sim. E da parte das aulas online das 7 horas também fiz todas. Então foi onde eu me dediquei mais, assim, bem focada mesmo. Mas eu reforço, a mentoria é fundamental para ti, para quem ainda está faltando alguns detalhes, que é importantíssimo, tem que ter esse auxílio. Tem que ter, vale a pena o investimento. Ah, é caro muitas vezes, mas vale a pena o investimento. É um investimento que tu faz para tua carreira, assim, para tua vida. Por Com causa certeza. que a gente não consegue, sabe? A gente não tem noção realmente. Vocês, eu sempre falo, o cursinho, o professor, vocês estão só naquilo ali. Então, tem que ter, por causa que aí eu encurto o caminho, né? E a gente precisa desse tempo para encurtar esse caminho, para saber o que escrever, para saber o que procurar, e faz a diferença. Tipo assim, eu passei com 6,05. Na primeira fase, eu passei com 42 pontos. Então, tipo assim, é isso, entendeu? E eu não me desmereço por nada, assim, ó, por causa que agora é focar em mais curso, em mais atualizações e entrar na carreira, e é isso. Sim, com certeza. É exatamente isso que você trouxe, Marília, porque quando você vai oferecer seu trabalho de advogado, você vai prestar um concurso público, ninguém vai perguntar quantos pontos você fez na prova. Não. As pessoas só querem o seu registro. Então, saem dessa de que tem que fazer X pontos. Assim, né? A não ser que você tenha uma competição com você mesmo, de que Quem eu tem tempo consegue se dedicar, mas tipo assim, mas caso contrário, isso não faz, assim, feliz ou infelizmente, não vai fazer diferença alguma não. na sua atuação como advogado. E, Marília, você é aprovada, né, assim, multitarefas, né, porque você já foi concursada no Banco do Brasil, agora É, numa clínica veterinária, vai atuar na área de direito civil, né, como advogada. é. Queria que você trouxesse para a gente, com base na sua experiência, quais foram os seus erros e acertos e que você gostaria de deixar aqui como dica, né? Para quem está estudando também para o próximo exame. Eu acho que o mais difícil, para mim, aí eu vou falar com o meu pessoal, talvez sirva para muitas pessoas, para muitas mulheres, principalmente, que estão com o seu dia a dia tomado, né? Porque eu sempre falo assim, quanto mais coisas a gente tem, mais tempo a gente consegue. Antes, quando eu estava no banco, eu tinha férias, estava tudo certinho, assim, eu saía de lá, tinha vida, que nem se diz. Fui inventar de virar empresária, virou do avesso, sabe? É uma loucura. E o fato de trabalhar home office, todo mundo acha que tu tá à disposição, entendeu? Tu tá ali, tá lá em casa, a Marília vai, a Marília pode, a Marília. Então, a minha maior dificuldade, que eu demorei para conseguir passar na primeira fase, principalmente, é porque eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia me botar eu ali. Eu não posso, eu não vou, eu não tenho tempo, eu não consigo, entendeu? E tem coisas que, principalmente para os filhos, realmente não dá para dizer não. Eu não conseguia pegar ainda o meu eu ali e deixar eles num detrimento, eles passar dificuldade no estudo, nas coisas, sabe? Tem que levar, tem que trazer, tem um pequenininho de 6 anos. Então, a minha maior dificuldade foi dizer o não. Foi eles entender, a família entender que eu precisava daquele tempo, que eu estava em casa, mas eu estava ali no computador e no celular, respondendo a clínica e estudando. E é isso. E eu consegui, que nem eu falei, sem brincadeira, eu paguei assim 6 meses de curso nesse 4 meses, acho que foi, né? Do final agora. Eu consegui estudar os últimos 40 dias. Eu não consegui estudar antes. Só que nesses últimos 40 dias, porque assim, eu sabia, eu estava assim tomada, eu tinha assim, eu tenho que passar, eu vou passar. E para isso eu tenho que parar. E aí eu bloqueei, eu falei, eu não vou. Aquela coisa do pessoal começar a achar ruim e tal. Só que eu vim vindo com isso. Então eles foram começando a entender até que começaram a aceitar o meu não, sabe?
e o apoio de pessoas que conseguiram me ajudar, que nem eu falei, o pessoal da clínica se virou nos 30, a minha mãe auxiliando com meus filhos, as crianças mesmo, entendendo que eles começaram a ver eu estudando, né? Eu estudei aquela moda antiga, pegar papel aqui, colar para fazer, escrever, colar, era tudo cheio aqui de papel, de esquema, das peças, eu falei, não, agora vai. E foi. E graças a Deus foi. Deu muito A certo. Deus e a vocês, né? Tipo assim, não tiro nem um pouco o mérito do pessoal do cursinho, Não, sabe? Por causa que é importantíssimo, tem que ter. com certeza. Nós ficamos muito felizes e agradecidos aí com o seu reconhecimento. A partir de agora, quais são os seus planos? Pensa em tentar novos concursos públicos ou vai abrir seu escritório, já que você Não, é eu empresária? tenho vontade na verdade, assim, antes de entrar no banco, quando eu comecei a minha faculdade, eu comecei a faculdade lá atrás e, eu era aquela determinada, tipo assim, no primeiro semestre eu já fui para o escritório do advogado e falei assim, ó, pode pagar o que tu puder aí, eu quero estar trabalhando na área. Primeiro semestre, né? Só Sim. não usava gravata porque era mulher, né? É. Mas eu trabalhei com ele, e a época ele vinha com aqueles processos, porque hoje em dia é tudo online, mas na época ele vinha e jogava na minha mesa, faz aí. Eu não sabia nem o que era, mas fazia, escrevia, ele depois corrigia praticamente tudo que eu escrevia, mas fiquei 3 anos, eu fiquei quase a faculdade inteira com ele. Fiquei três anos, só que aí quando começou a chegar no final da faculdade, eu pensei, o bacharel em direito, a gente se forma para prestar um concurso. E aí eu comecei para concurso. E nisso eu passei no Banco do Brasil, porque eu prestava qualquer concurso, Sim. entendeu? Fui prestando concurso. E aí eu entrei no Banco do Brasil, e quando eu engravidei do meu primeiro filho, ele está com 16 anos hoje, faltava, ele nasceu em 2013, 2009, faltava um semestre para mim me formar. E aí o professor e eu não queria, era junho, ele nasceu dia 3 de junho, final de semestre. Eu não queria, o professor me expulsou de sala de aula, falou, tu não entra mais aqui, de tão barriguda que eu tava. Aí primeiro filho, eu falava assim, não, 6 meses eu tô de volta, eu vou terminar minha faculdade, 6 meses eu tô de volta. Foi nascer, acabou, mudou tudo, voltei 5, 6 anos depois, e aí tinha mudado grade, tinha mudado tudo, perdi muita matéria, tive que refazer várias, e fiquei mais 2 anos e pouco, 2 anos e meio, só que eu já estava no banco, então eu estudava de manhã, das 7 até umas 9, que eu começava no banco às 10, e estudava à noite, das 6h30 até meio, porque como eu tinha filhos pequenos, que eu já tinha e o outro, o segundo também, para não sobrecarregar. De manhã cedo, meu marido ficava com ele até eu chegar de volta da faculdade, e à noite eu saía do banco, levava para minha mãe, ia para a faculdade, e ali fazia o horário, 2 matérias à noite, e pegava as crianças para não ficar tão tarde, né? 10 horas da noite, vou pegar meus filhos às 11, não. Então, eu fazia de manhã e à noite a faculdade, fiz os estágios no final da faculdade. Muito Foi, esforço. foi, foi uma loucura, mas hoje está aí, ó. E eu pretendo advogar, vou botar um administrador na clínica. Que força, hein, Marília? Que garra É, que você tem. a É gente realmente vai determinando, e eu acho que a vida da gente é a gente que faz, e é isso. Não importa o tempo, cada coisa no seu tempo. No seu tempo certo, vivi muito, tava, tipo assim, aproveitei muito meus filhos o tempo todo, nunca abri mão disso. Da minha, né, da vida pessoal, do banco, foi um período maravilhoso de crescimento. O que eu aprendi dentro do banco em questão de lidar com as pessoas, de paciência, é isso. né? Então é uma loucura, assim. Então, tudo isso aí vai me agregar agora, Com não tenho a menor certeza. dúvida.
Com certeza, Marília. E assim, que força que você tem, que garra, né? determinação, é admirável. Eu tenho certeza que essa entrevista ela vai ser assistida por muitas mulheres e você vai servir de exemplo para elas, vai inspirar. É isso. E isso, né, fica inclusive como um convite a você, né, que está aí em casa às vezes com filhos, rotina pesada de trabalho, enfim, e desmotivada, né, em tentar a sua carteirinha também da OAB. A Marília está aqui como um exemplo. E a gente faz um convite, né, para você ser a próxima entrevistada aqui no nosso canal. Eu agradeço a sua participação, Marília. Parabenizo aí a sua aprovação mais uma vez. Se por acaso você decidir estudar para concurso público, quem sabe a gente não conversa ali no canal da Estratégia Concursos, né? Mas muito Né? Quem obrigada. sabe? Pô, Obrigada. mas tu sabe que eu tenho intenção de fazer o cursinho, de fazer aulas, até mesmo. Ontem eu ainda estava pensando nisso, porque essa aula de cursinho que, que a gente faz para prestar o concurso, ela não dê. Como, tipo assim, eu estava parada há muito tempo. Então, essa atualização para mim é fundamental. Sim, Então, agora eu determinando a minha área, eu tenho intenção de pegar o cursinho para me auxiliar na minha atualização, entendeu? exatamente. Não é só para um Então, eu tenho essa intenção, sim. o conhecimento a gente não perde. Uma vez adquirido, ele vai te acompanhar aonde você estiver, seja na aplicação no campo profissional, no campo pessoal, O nossa, direito é muito dinâmico, né? Então, tipo assim, é uma coisa que eu sempre falei assim também, tem advogados da minha época que estão formados, né, há anos, vamos por assim. Só que o fato de eu estar estudando e me atualizando hoje, tem muitas coisas que não vão tipo assim, eu não vou estar atrás, por causa que o direito exatamente. ele é atual, Sim, entendeu? Então, se tu se atualizou, às vezes tem coisas que eu, de repente, já estou até sabendo mais do que quem não, se não estiver acompanhando, se não estiver se atualizando, acaba ficando, né? sim, com certeza, Marília. Mas é isso, né? É Parabéns isso. mais uma vez. Agradeço a sua participação. Para quem nos assistiu até o fim desse bate-papo, também fica o meu muito obrigada. Nesse mesmo canal você pode conferir materiais gratuitos, conteúdos gratuitos. Aqui no Estratégia OAB nós temos materiais, além da mentoria, que auxiliam nossos alunos a alcançarem a carteirinha, como o tão famoso Livro Digital Interativo, que é o LDI, onde você tem acesso a resumos, materiais completos, questões, enfim. Você fica à vontade para navegar e acessar ele a partir do link que vai ficar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.